sobre o direito de visitas. Eu tenho sido muito questionado sobre meus clientes, outras pessoas, sobre como funciona o direito de visitas. E hoje a gente vai dar uma explicadinha nisso. Vem comigo. O direito de visitas, ele está estipulado no Código Civil. O que diz o texto da lei? Vou para a colinha. Em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Como isso funciona? O pai, a mãe, vamos estender isso, tá? O responsável, quem detém a guarda da criança ou do adolescente, tem o direito de visitas. O que eu entendo? Não só o pai nem a mãe, a criança também tem direito de visitar o seu genitor, o seu responsável, aquele que não convive com ele mais. Isso é muito importante. Nós temos que analisar o seguinte: o direito não é só para um, o direito é para todos. E quando a gente diz sobre direito de família, o mais interessado sempre é a criança. É aquele que a gente tem que dar muita atenção. Como funciona? Quando a gente tem uma discussão sobre o direito de visitas, quais são as formas que pode ser resolvidas isso? Nós temos uma primeira, que é essencial, o novo Código de Processo Civil, para quem é da área jurídica vai entender dessa forma também. Ele trouxe muito isso, a questão do acordo, da transação entre as partes, onde as partes dialogam e dão um fim àquela lide, àquela discussão, àquela disputa, aquele entrave. Por si só, as pessoas se ajudam, se conversam, cedem de uma parte e se compõem, conseguem resolver aquele problema. Então, a primeira forma de se resolver uma questão sobre visita é as partes conversando. Uma boa conversa, essencial, uma boa conversa consegue resolver as coisas. Procure um advogado, faça uma minuta de acordo com aqueles termos acordados, mande para um juiz para que aquilo tenha valor jurídico, para que ele seja homologado. Então assim você vai solucionar o problema. O que acontece? Por que é bom isso? Pô, mas se eu vou mandar para o juiz, por que eu tenho que acordar? Motivação. Quando vocês conversam, vocês se entendem, não é um terceiro que vai decidir. Vocês vão decidir, vocês vão colocar da melhor forma possível, onde encontre o máximo possível do interesse de ambas as partes, onde todo mundo cede um pouco, mas no final todo mundo sai bem, porque um acordo é bom. Um acordo é bom entre as partes. O que é acordado não sai caro, uma coisa que eu aprendi quando era criança. O que é acordado não sai caro. Então sai muito bom, porque vocês que vão decidirem. Quem tem a questão de disputa, quem tem interesse nisso, vai decidir esse assunto. E geralmente o que é muito importante, que eu digo sempre para meus clientes, vamos colocar os problemas pessoais fora disso. É muito importante sempre pensar o que a criança precisa. Nós temos que pensar que o direito de visita não é só dos pais, não é só dos responsáveis, de quem detém a guarda. É também da criança, isso é muito importante. Quando isso não funciona? Quando as partes não conseguem conversar, não chegam a um termo final, um bom acordo. Qual é a outra parte que pode se acontecer? Aí sim vamos para um processo judicial. Processo judicial, onde um terceiro vai decidir. Um terceiro quem seria um magistrado, um técnico da justiça, estudou para aquilo e está ali preparado para isso. Quando as partes não conseguem se compor, fazer um acordo, ele vai decidir sobre esse assunto. É ele que vai ajudar você. É ele que vai decidir sobre aquela lide. E o que acontece? Qual é o papel do juiz nesse caso? Exatamente esse. Decidir no lugar dos pais, de quem detém a guarda, dos genitores. E qual é o outro papel? Muito importante. É o papel de zelar pela criança. Zelar pela criança. Como que isso acontece? Como que o juiz vai fazer uma decisão sobre um processo que trata sobre a questão de guarda? Com base, simplesmente vamos diminuir isso, assim, ser o mais rápido possível, o mais breve possível. O juiz vai analisar alguns pontos cruciais. Vai analisar primeiramente o interesse da criança. Essencial. O interesse da criança. Por qual motivo? O interesse da criança para o nosso Código Civil, nosso ordenamento jurídico, é uma matéria de ordem pública, ou seja, uma matéria onde
aquilo ser cumprido é de interesse do Estado. É tão importante para a nossa sociedade que o Estado tem que se preocupar com isso, que aquilo seja cumprido. Então, primeiramente, ele vai analisar o interesse da criança. Posteriormente, o que ele vai analisar? A afetividade entre quem vai ter o direito de visita e a criança. As duas partes que têm o direito de visita. Qual é a afetividade, como isso afeta elas, para saber exatamente qual o limite, a expansão da relação entre as partes. Isso é muito importante. Em terceiro, o ambiente. O ambiente onde essa criança ou esse adolescente vai estar no momento dessa visita. Porque, em regra, o que ocorre? A criança não fica na casa de quem tem a guarda no momento da visita. Em regra, o que acontece? No sábado, em torno que a gente tem visto hoje em dia nos tribunais, a gente tem acostumado a mais presenciar nas decisões, nos acordos, no sábado às 10 da manhã, a criança é retirada da casa de quem detém a guarda e vai para a casa de quem vai ter aquela visita. Onde vai ocorrer aquela visita? Com a pessoa que vai ocorrer aquela visita. Pode ser o genitor, pode ser outra pessoa. Ela vai para essa residência. Então é muito importante que o juiz entenda, ele perceba, ele consiga distinguir e tenha identificado como vai ser, qual é esse ambiente onde essa criança está sendo inserida naquele momento da visita. É muito importante. Por que motivo? Uma das coisas que o juiz vai analisar nisso, muito, é se tem risco para a criança. Isso é muito importante. O que acontece? O juiz vai analisar exatamente esses termos. É muito importante a gente trazer também o seguinte, o enunciado 333 da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, ele trouxe uma coisa muito importante que foi colocada em 2011 pela Lei 12.398, que é o direito dos avós sobre a visita. Os avós também têm direito à visita. Isso foi colocado em 2011 pela Lei 12.398, é muito importante. Já existia um enunciado nesse sentido, mas foi colocado na lei. Isso é muito importante. Então, os avós também têm esse direito. E o que acontece? O juiz, quando ele decide um assunto sobre o interesse da criança, é muito importante saber que o seguinte, o direito de visita, ele não é aquela questão que você julga, você fez um acordo e aquilo não muda mais. Vai seguir para sempre. Pode ser que siga até a criança ou adolescente completar os seus 18 anos. Porém, muitas coisas podem acontecer, novos fatos, situações complicadas ou não, e o juiz tem o dever de analisar esses casos quando acontecer. Ele vai ter uma reanálise sobre esse assunto. E o que o juiz vai decidir? Quando houver indícios de que a criança está correndo risco, que está ruim para a criança, tem um risco para ela, o juiz vai fazer o quê? Em regra, ele pode restringir esse direito de visita. Porque muitas pessoas já ouviram falar que é a visita assistida. De que forma que isso acontece? Em regra, o que acontece é uma visita onde quem vai visitar o adolescente vai na casa de quem detém a guarda. Vai na casa de quem detém a guarda e lá visita. Outra forma, muito mais difícil de acontecer pela nossa vida cotidiana, pelo custo para o Estado e todas as demais coisas, é a visita assistida com a presença de um oficial da polícia, geralmente polícia militar, né? Que a gente tem visto sempre polícia militar. E não é muito corriqueiro isso acontecer, porque é o seguinte, é muito complicado. E vai nos casos mais intrínsecos, onde é um risco que ainda é muito latente ali, se é um risco, se a parte não deveria ter aquela visita. Então acontece, pode ter essa visita restrita, visita assistida. Como também o juiz pode suspender o direito à visita. Como seria essa suspensão do direito à visita? Num certo período, enquanto se analisa aqueles fatos novos, não terá visita, não vai ter visita. Até que aquilo seja decidido, seja analisado, e caso seja analisado e tenha comprovado que tudo aquilo que foi alegado, aqueles fatos que foram alegados, as provas que foram tragas não foram suficientes para tirar o direito à visita, volta-se a visita. Caso tenha prova de que há risco para a criança, se mantém a suspensão da visita. Isso é muito importante para o interesse da criança, isso é muito importante para a manutenção. Então, gente, precisando do direito de visita, é assim que funciona, em regra.
é assim que vai ser julgado. Se as partes conseguir transacionar, fazer um acordo, vai ser muito mais próximo do interesse delas, da forma que elas conseguem ter um aproveitamento maior disso. Caso não consiga, vai ser judicialmente, sempre vai ser necessária a presença de advogado. Para homologação é muito importante, para que esteja um acordo plausível. Quando a gente fala sobre direitos e interesses, é sempre importante consultar um advogado, que a função do advogado é defender o cidadão.